Oi, como eu prometi, eu vou falar um bocadinho sobre os livros da FUVEST que você vai precisar na segunda fase. Você que conseguiu chegar até a segunda fase, então tem muita chance de conseguir passar se você tiver lido os livros. Muitas vezes não é o seu caso, você não leu, precisa de ajuda. Então, rapidamente, eu vou tentar ajudar vocês com os 9 livros que caem na FUVEST agora na segunda fase, dia 7 de janeiro. Vamos dar uma olhadinha? Na verdade, a gente tem 9 livros e eles são bastante específicos. Nós vamos ter um que é romântico, bem romântico, muito voltado para perfeição, muito voltado para ilusão, para fantasia. Uma certa crítica também, não se pode tirar essa qualidade do livro Iracema. Agora, os outros são todos muito críticos, muito, quase todos eles fazem parte do realismo ou pelo menos do neorrealismo, que a gente chamaria de segunda fase do momento modernista brasileiro. Realista ou neorrealista. E a gente acaba ficando com o Clarenigma, o Sagarana e o Mayombe como uns livros mais modernos, um pouco mais atuais, com alguma crítica social, alguns pesados mesmo, como o Mayombe, mas na verdade um pouco mais universais e humanistas, no caso do Clarenigma e no caso do Sagarana, do Guimarães Rosa. Vamos dar uma olhadinha? Então a gente abre com o mais românticos, com o mais romântico deles, com a idealização do que é Iracema, do José de Alencar. Iracema, se nós pegarmos essa palavrinha e invertermos as letras, nós teremos a palavra América. Então, o José de Alencar está falando de um momento de um nacionalismo brasileiro exacerbado. A gente tinha se tornado independente, a gente precisava se formar enquanto nação. O Brasil sempre foi colônia de Portugal, de repente era independente e precisava se transformar numa nação. E esse dom nacionalista nós precisávamos arrancar de qualquer maneira. E os artistas fizeram isso. O José de Alencar, sendo um dos principais artistas do início do século XIX, meados do século XIX, fez isso. Iracema, então, representa a América, esse novo espaço descoberto e, naquele momento de independência, novamente descoberto, porque agora livre. Né? E nós vamos ter, então, a representação, na verdade, de uma natureza do que é a América, da natureza do que é o Brasil. A Iracema representa essa força da natureza. Então nós teremos uma natureza que tem que ser amada pelos brasileiros, tem que ser respeitada pelos brasileiros. Assim como a Iracema tem que ser amada e respeitada, o Brasil e a América têm que ser amados e respeitados. Mas o que ele vai fazer, o José de Alencar? Vai buscar a perfeição da natureza e a perfeição da personagem Iracema. E vai associá-la àquilo que a gente considera mais perfeito, que os poetas sempre consideraram mais perfeito, a própria natureza. E ele vai então comparar a Iracema, a virgem dos lábios de mel, com os cabelos mais negros que a asa da graúna, com o hálito da baunilha, que corre mais rápido que uma ema selvagem. Então ela é toda voltada para a questão da natureza. E quando ela se vê às voltas com o Martim, que é um branco conquistador, ela cai de amores por ele, como se dissesse: a América precisa também se render a esses novos conquistadores que chegaram, e muito provavelmente com ótimas intenções, que a gente sabe que não foi assim com tão ótimas intenções, mas era necessário que se valorizasse o Brasil e quem estivesse chegando por aqui para transformar essa terra. E há o grande drama da Iracema ser a virgem dos lábios de mel. E ela precisava se manter virgem porque era uma espécie de sacerdotisa do seu povo, a nação Tabajara, hoje fica no Ceará, tanto que o subtítulo da obra é Lenda do Ceará, e essa Iracema se envolve com esse branco, que é o Martim, que tanto quanto ela traz a beleza da natureza em si. Ele era louro, com os cabelos do sol, com os olhos do mar, com a cor da pele e da cor da areia da praia, e os dois se encantam um pelo outro, mas ela precisava manter-se virgem. Mas como ela era uma sacerdotisa e ela tinha o poder do Jurema, que era um unguento que levaria os índios da nação Tabajara a entrar em contato com os seus deuses, com os seus mortos, para ver o que poderia dar de uma guerra que ocorreria justamente por conta do encontro desastroso a princípio entre Martim e Iracema, com uma flechada que ela dá dele, quase que um cupido, quase que uma vestal flechando o seu amado. E a Iracema
se envolve com ele quando ela faz um unguento para o seu povo verificar como é que seria a guerra contra os Pitiguara, que eram os aliados do Martim, português, e a guerra seria contra os Tabajara, da Iracema. E eles tomam esse unguento e a Iracema oferece para o Martim. E eles pedem a noção de onde estão, quem sou eu, quem és tu, e mantêm uma relação amorosa, sexual. E a Iracema não é mais virgem. E os dois fogem, junto com um amigo do Martim, para o litoral e ficam juntos, longe da floresta dos Tabajara. A guerra se inicia e durante muito tempo a relação dos dois mantém-se firme, amorosa, romântica, perfeita, idealizada. Ambos eram belíssimos, idealizados, tanto quanto a natureza, até que o Martim, com as suas dores morais e com as suas obrigações morais, resolve ir para a guerra e deixa a Iracema sozinha. E ela sofre da solidão. E grávida. Ela estava grávida, tem esse detalhe terrível. E de repente, a Iracema vai ter o bebê, e tem o bebê. Ela dá o nome do bebê de Moacir, que significa o filho do sofrimento dramático. Quem se chama Moacir, saiba que é essa a significação do seu nome. Não ponha no seu filho, é um nome muito estranho. A significação do nome é muito estranha. E de repente o Martim volta depois da guerra finda, e os Tabajara perderam a guerra, porque Iracema não poderia perder a virgindade, que seria esse o grande drama da tribo. Se ela perdesse a virgindade, eles morreriam. E o Martim volta e a Iracema está para morrer. E morre mesmo, deu tempo apenas de entregar o filho para o Martim. E ela é enterrada próxima a uma palmeira. Muito tempo depois, o Martim volta com o filho para montar ali uma cidade onde crescerá o que a gente chama de Ceará, que é esse novo lugar que simboliza o Brasil, a mistura do índio e do branco, e o Moacir seria o primeiro cearense nascido dessa união do Portugal com a América, né, do Martim com a Iracema. Belíssimo e interessantíssimo, porque o livro é contado todo em prosa poética, porque ele é uma prosa, ele é contado num romance, e só que há muitas características que deixam muito próximo da poesia. E isso seria o quê? Um lirismo, um eu falando de suas emoções e de seus sentimentos, algumas palavras muito delicadas, muito específicas, muitas figuras de linguagem, muitas metáforas, muitas comparações, muito eufemismo, tudo muito bonito. E uma pontuação muito severa, muitos pontos, muitas vírgulas, dando a impressão de uma pausa longa, como seria a pausa da poesia.